Alô? Quem fala é da autoestima translumbrante? Em busca da autoestima perfeita. E aí, menina? Sou eu, Manu Pestana, mais uma vez, com o podcast Em Busca da Autoestima Perfeita. Ai, gente, eu tô tão empolgada, mas não com a minha vida, porque a minha vida tá toda de ponta cabeça. Eu tô empolgada mesmo com essa conversa. Você já parou pra pensar o que é construir autoestima em um corpo onde o mundo, ele insiste em te rejeitar? Você já parou pra pensar? Ai, é difícil, né? E se eu te contar que em uma identidade que muitas vezes você precisa se afirmar com força e com coragem e também com muito humor? É hoje que eu vou ligar pra essa mulher, gente, que ela é tudo isso. Ela é psicóloga, é comediante e uma potência em forma de mulher. E ainda por cima, é uma mulher trans, meu Deus, e é minha amiga. Eu não acredito que eu tenho um círculo de amigas tão potentes. E hoje eu quero apresentar pra você ela que se chama Priscila, com 2 L's, porque a autoestima também mora na grafia do próprio nome. Ai, gente, a Pri, ela é inteligente, ela é hilária. Será que ela vai me atender essa hora? Ixi, não sei, né? Vai que ela tá cansada depois do show. Ai, gente, eu amo. Ela é hilária, gente. Ela tem um olhar tão afiado, sabe? Sobre ser mulher nesse mundo tão doido. Se alguém entende de construir autoestima no amor e na marra, é ela. Ai, vamos ver se ela atende. Atende, Pri, atende. Alô, aqui quem fala é autoestima com 1,82 m, meu amor. É ela, a dona da autoestima com 2 L's, de luxo e liberdade. Ai, Pri, que bom que você atendeu. Amiga, olha, eu te liguei porque é o seguinte, eu preciso ouvir da sua boca. Como é que constrói uma autoestima sendo mulher trans, psicóloga, comediante e ainda por cima plena, né? Vamos combinar? Antes da gente entrar no foco do assunto, eu quero que as pessoas que estão ouvindo, as mulheres que estão nos ouvindo, te conheçam um pouquinho. Defina a Pri em poucas palavras. Com 2 L's. Pri com 2 L's. Priscila com 2 L's, por favor. Em poucas palavras, é assim que eu defino. A Priscila é com 2 L's. Gente, boa noite, prazer, bem-vindos a esse projeto novo da Manu, da autoestima, um assunto que a gente precisa sempre falar e precisa sempre se lembrar também, né? Porque autoestima é um pensamento que a gente precisa se apropriar, senão ele vai embora. Exato. Prazer, meu nome é Priscila com 2 L's, eu sou comediante, também sou psicóloga e sou uma pessoa trans, sou travestizona. Então você que tá me ouvindo aí, me imagina em uma morenona de 1,80 m com corpo escultural. Não sou eu, mas pode imaginar assim. Mas a gente tem que lembrar que peitinhos estão crescendo de 14 anos. E eu vi, gente, tá a coisa mais linda. Me lembrou muito, assim, quando eu comecei a menstruar. Fiquei com inveja? Fiquei. E a cinturinha que tá marcando, meu Deus. Exatamente. Então, tem isso, né? Uma coisa bem legal, assim, nesse sentido da autoestima é quando a gente transiciona, né? Eu demorei muito pra fazer a minha transição hormonal. E daí, quando eu comecei, né, os médicos, depois de um tempo, até perguntaram, mas você sentiu alguma disforia? Falei, cara, não, tô sentindo euforia de gênero agora, sabe? É muito gostoso, tá gostosa. E ontem eu tava falando, inclusive, no bar, sobre isso, né? Tipo, quando a gente transiciona, independente da idade, né, não tem uma idade certa pra isso, né, tal. Você já reparou que ninguém transiciona pra ser, sei lá, tipo, a dona Cleide, vizinha Cleide, a dona da cantina. A gente quer transicionar pra ser mulherão, entendeu? Então, porra, eu tô chegando nos 40 anos com um peitinho de 14, meu bem. Isso faz muito bem pra autoestima, sabe? E é só hormonal, gente, não tem silicone. Não tem silicone, é natural. Natural, é da química, é químico. Adoramos. Pri, o meu intuito com esse podcast é ligar pra todas as minhas amigas, pra todas as mulheres que eu olho, eu admiro, eu acho do caralho, que eu falo, cara, eu queria ter 1% da autoestima dessa mulher. Então, quando eu olho pra você, não só o fato de você ser uma mulherona, porque Pri é alta, Pri onde chega, Pri chegou. Não tem como dizer que Pri não chegou num ambiente. Mas em todos os aspectos você chama muita atenção, né? Como você se porta, você é muito segura de si. Eu acho que você tem uma retórica incrível. Então todos esses componentes, fora que seu cabelo é lindo, seu rosto é maravilhoso,
Como é que é isso pra você? Como eu te descrevi agora, você consegue se enxergar? E como é que é essa autoestima dessa mulher trans, psicóloga, comediante? Por favor, me conte. Cara, que doideira, né? Quando você me fez o convite, eu realmente não acreditei que eu pudesse ser algum parâmetro de autoestima pra alguém. O que é muito louco, né? Porque a gente tá muito acostumada com uma competição feminina de sempre a gente se achar os defeitos em nós e achar que ainda não chegou lá. E daí quando a gente recebe um elogio desse, né? Falar, mulherão, né? Que quando chega tal. É que vocês também que estão ouvindo não sabem o cheiro de cebola que eu tenho, que também que é bem marcante. Mas esse lugar, pra mim, ele é um lugar conquistado nisso que eu te falei da euforia do gênero, sabe? Conforme eu vou ficando mais confortável comigo, eu vou sendo mais. Uhum, E é uhum, claro que você já me vê assim, grandona, poderadona, etc., mas a gente se vê muito em contexto de trabalho, em contexto de noite, né? Então, uhum. assim, a gente já sai para fechar negócio, né? Isso. No dia a dia é aquela coisa do procurar defeitinho no espelho, de tipo, isso não veio, eu queria acelerar alguma coisa, tô com cabelão, mas eu também tenho umas entradinhas, sabe? Porque eu tenho promoção no Y aí que, né, eu não posso. Eu posso contornar muitas coisas da minha biologia, mas nem todas, né? Uhum, Então isso sempre pega, na verdade. O que me tira muito do lugar da autoestima, ou o que me coloca, melhor ainda, né? O que me coloca no lugar da autoestima é muito também desse lugar dessa validação de gênero, sabe? uhum, Se a pessoa tá me vendo ali num espectro feminino, né? Travestizona, é claro que eu não tenho cara de mulher cis, eu tenho cara de travesti mesmo. Eu não quero, né, dar pano pra manga pra interpretações erradas, sabe? uhum, Né? Mas quando tá nesse lugar é muito foda. Daí quando não tá, quando me chamam de ele, quando eu tô, sabe, desarrumado, assim, acaba indo pra esse lugar mais disfórico, assim, que daí a autoestima vai pra casa do caralho, assim, sabe? Tipo, eu sou uhum. um menino de cabelo grande, muito afeminado, né? Sei. Então pra mim tem muito nesse lugar de me sentir segura, ao mesmo tempo que quando eu tô no campo do trabalho, eu tô num lugar de persona de trabalho, né? Se eu tô de comediante, tô de artista, eu imagino que eu tenho que ter essa aura grande mesmo, de chegar, acolher, fazer minha marca, dar meu nome. Claro que Uhum. existem comediantes que são mais tímidos ou não, mas isso vai de cada persona, né? Então eu gosto disso, de ter uma risada grande, de, sabe, de trazer essa expansão, mas eu não sou assim 24 horas por dia, te juro. Te juro. En- Então eu quero conhecer essa pessoa, então, porque a pessoa que eu vejo é essa persona, né? Porque assim, é verdade, a gente só se vê na noite, né? A gente só se vê fazendo show e assim, me bateu uma curiosidade antes de, assim, né? Eu conheço o seu PJ, mas eu quero conhecer a pessoa física, né? A Pri em casa, com as inseguranças. Me parece assim, quando você fala sobre a transição, quando você fala sobre se tornar uma mulher trans, para mim, assim, chega como se você percorresse um caminho e a tua autoestima se encontrasse junto com o gênero que sempre teve pulsando em você, né? E quando você se sentiu confortável com esse corpo, todo cheio de hormônio, né? Que aí vem os hormônios, vem as TPMs, enfim. Então, é nisso que você se encontra. Tô muito enganada. Você está completamente certa. É exatamente por esse caminho, né? É um caminho muito doido, assim, eu sei que a gente não vai postar vídeo nem nada, mas sabe, tipo, para falar sobre mim, eu quis ter esse momento também no espelho para falar de autoestima, passar um lápis de olho, um batonzinho, sabe? Tipo, Uhum, esse lugar do se arrumar, mas não para necessariamente encaixar numa sociedade, mas para me encaixar dentro de mim mesma, uhum, sabe? O máximo que eu puder equalizar o dentro para fora, sabe? Até sei. porque, por exemplo, se eu tô, tipo, mal-humorada, descabelada e etc., eu tô sendo sincera comigo mesmo, eu não quero ficar bonita, sabe? Eu quero ficar, tipo, gente, foda-se, sabe? Tipo, eu também não sou obrigada a ficar agradando as pessoas, mas é um barato, assim, sabe? Você conseguir se reconhecer. Então, eu penso que para uma pessoa cisgênera, não seja por esse lugar da disforia ou euforia de gênero, mas talvez seja por esse lugar do se reconhecer, né? Como que você Uhum, gosta do seu corpo? Como que você gosta daquela sua dobrinha, daquela sua bundinha, daquela, sabe, se seu peitinho é pequeno, como é que tu empina, sabe? Tipo, essas coisinhas. uhum, De se conectar e para além da imagem, sabe? A imagem como
refletindo um estado de espírito mesmo, sabe? Sim. Aí, assim, conversando com você, entendendo mais, assim, quer seja mulher cis ou trans, eu acho que é sobre você olhar e se amar, e se identificar com aquilo que você olha e fala, eu amo, eu me reconheço, é isso que eu tenho, porque eu também vejo, eu não sei se isso acontece muito com as mulheres trans, mas pelo menos assim, comigo ou com outras amigas cis, é muito sobre, a gente busca muito um padrão, né? Uhum. Ah, magra, ah, loira. Você sente que acontece isso, essa padronização da mulher trans também, ou das mulheres de forma Totalmente. geral? Totalmente. Era a piada que eu tava falando do começo, né? Ninguém transiciona pra ser a dona Cida da cantina, né? A gente tem que virar um grande mulherão, né? Porque pensa assim, se Todos você tem queremos ser Nicole 40... Baus, né? se A você nossa tem grande 40... travesti. Exato, a nossa grande travesti. Eu gosto da Nicole Balls, aquela mulher cis que transicionou pra travesti. Eu amo isso. Esse conceito. Exato, é maravilhoso. Não, então, justamente, né? Porque, por exemplo, se você vai ter. Vamos supor, eu tenho quase 40 anos. E eu vou, quando eu for juntar um dinheiro pra botar um silicone, por exemplo, provavelmente eu já vou ter 40 anos. Eu vou botar o peito de uma mulher de 40 anos? Provavelmente não. Né? O próprio médico já não vai. E tem essa questão, daí você tá falando da pressão, que eu acho que é mais importante, que eu acho que é o foco mesmo, que assim, as mulheres cis passam isso o tempo todo. Mas pra gente, além de passar por isso o tempo todo, porque ser trans é um corpo de desejo, você tem que estar sempre muito bonito, paraná, quanto mais feminina, mais perto desse padrão, mais passável você é na sociedade. Tá ligado? Tipo, tudo bem, né? Se a gente vai a fundo nisso, a gente tá falando de um grande machismo estruturado, né? Que no final das contas a gente só quer agradar macho. Né? Então é isso, tipo, é travesti? É travesti, mas ela é tão gostosa, né? Deixa ali, até no beco a gente até pega. Exato, no escuro, assim, sempre aqueles, né, aqueles estereótipos horrorosos, assim, né? Exato, né? Tipo, por exemplo, quando eu comecei a questionar meu gênero e transicionar, etc., eu tenho muitas partes da minha personalidade que são personalidades muito molecas, assim, de estar de moletom e cabelo preso e sem maquiagem, normal, sabe? 99% do nosso tempo como mulher, sabe? Só que pra mim, ir no mercado, eu já tenho que minimamente me arrumar, porque senão eu posso passar uma transfobia ali, sabe? Ser chamada de ele, ou então, até mesmo de propósito, não de confusão, sabe? Sim. Tipo, sabe? Então tem essa pressão no corpo da mulher trans, porque, primeiro de tudo, uma reflexão. O corpo trans é um corpo para maiores de 18. O que eu quero dizer? Que você só tem referência trans na sua vida depois que você tem já uma certa idade. Tipo, a maior parte das pessoas não convivem com pessoas trans até chegarem na faculdade, chegarem no emprego, chegar numa festa. E você geralmente já vê corpo de mulheres, né? Você não vê corpo de meninas trans, até porque isso é muito raro. Né? Essa questão da transição infantil é muito complicada ainda. Então, é um corpo que já é feito para maiores de 18, tanto no campo do fetiche, tanto no campo social. Se a gente for parar há 10, 15 anos atrás, não era comum você ter pessoas trans andando na rua, de dia. Sim. Entendeu? De dia, indo pagar uma conta, indo fazer alguma coisa. Geralmente, as meninas até elas se encapuzavam, assim, pra, tipo, não chamar essa atenção. A não ser que tivesse feito todas as cirurgias para o quê? De novo, entrar no padrão. Exato, e daí, entrando no padrão, daí você entrar no padrão, você leva menos xoxo. Mas daí você leva menos xoxo de quem? Menos gongada de quem? De homem hétero, né? Que é o grande problema desse mesmo todo. Porque se eu tô descabelada, etc., depois de uma aula de teatro, nenhuma das minhas amigas cis ou trans, tipo, tá se importando com isso afetando o meu gênero, né? Até porque todas estão descabeladas. Exatamente, TPM, sabe? Essa coisa, entendeu? Então, que vem com essa questão da autoestima também, né? Da gente abraçar a nossa diversidade de estados que a gente ocupa. A gente não é uma pessoa só. Mas no corpo trans, essa pressão é muito forte. Tanto que tem muita discussão dentro do feminismo. Se a gente for citar aqui, por exemplo, a galera do feminismo radical, que fala que pessoas trans reforçam os estereótipos femininos na sociedade, por isso que elas não gostam de pessoas trans, enfim, reduzindo muito, assim, né?
E daí, porra, é uma coisa que eu não concordo, porque eu acho que vai muito mais além, mas nessa parte em específico eu até concordo, mas não no sentido que a pessoa trans está reforçando, mas ela está sendo um agente desse reforço social ainda mais intenso. Do Porque se padrão, você é exato. feminina, se você não for padrão, não é que você é feia, você não tem identidade, entendeu? Uhum, Você volta a ser o fulano lá, o nome morto, uhum, entendeu? Então tem sim essa pressão, porque ela é muito menos, aliás, muito menos não, perdão. Ela não é só sobre a questão estética, da questão uhum. da comparação, da rivalidade feminina, do desejo masculino, que isso tudo a gente precisa muito desconstruir, É mas muito mais profundo, né? ela É tem muito sobre uma repetição para agradar um homem, né? Para agradar uma única pessoa, né? um Porque ideal dele, nós mulheres, é exato, né? a gente percorre, não, a gente percorre, não. Ô, caralho, esqueci o nome. A gente vai atrás, né? A gente caça essa figura ideal, né? Esse padrão. Total. Mulheres, vamos falar de uma forma geral, que é isso, que é para agradar um homem, né? Que é para performar, né? Total. Algo que minimamente seja atrativo, né? Porque parece que a gente só existe quando o outro olha e deseja, né? O outro olha e Exato. dá uma atenção. Exato. Outra a gente está falando de homem, né? Porque para mulher é isso. Quando a gente olha uma mulher, o que a gente vê? A gente vai além, né, dessa casca, né? Por exemplo, quando eu vejo você, eu vejo a tua luta, eu vejo o seu talento, eu vejo, né? Eu vou muito além, né? Eu acho que uma mulher, quando olha uma mulher, a gente olha as outras camadas, né? A gente não é só esse rostinho bonito que Deus fez, né? A gente é muito mais, né? Mas eu quero saber, Pri, sobre essa mulher que eu não conheço, Entre Quatro Paredes. Priscila, então você tem as suas crises, seus dias ruins, olha para você, assim, em questão, assim, vamos tirar a questão do gênero, mas a questão de beleza, de se sentir bonita, de se sentir Uhum. atraente, essa autoestima mesmo, né? Essa coisa que pulsa, né? Que pulsa e é isso, como você falou, vem de dentro para fora. Como é que é isso você socialmente para mim performa super bem, mas e dentro de casa, como é que funciona isso? Cara, dentro de casa é esse lugar, assim, na sua grande maioria do tempo, bem deprê em relação à autoestima, sabe? Nesse lugar do. É que é isso, né? Parece que quando a gente tá falando de autoestima, que nem você falou agora, tipo, parece que é sempre pro outro, né? Mas, por exemplo, eu não me dou bem, por exemplo, com o meu sorriso, né? Eu sempre tive os dentes tortos e já faz um ano que eu tô de aparelho. Uhum. Então eu não gosto de sair em foto sorrindo, principalmente agora que eu tô de aparelho. Por mais paradoxal que seja que tá melhorando, mas é que tô com aparelho, né? Então eu faço, sei lá, os ensaios fotográficos que eu faço uma cara super séria. Super séria, Uhum. assim. Na E o hora que eu vou bicão? sorrir, quebra tudo, entendeu? Entende? Só que daí, nesses momentos, né, que você vai procurando os seus defeitinhos na frente do espelho, eu vou tentando, tipo, me acolher, sabe? Tipo, eu não gosto do meu sorriso, mas eu já tô fazendo coisa em relação a isso, sabe? Uhum. Né? Eu tenho uma coisa que eu faço entre quatro paredes que eu gosto muito que acho que ajuda pra caralho na minha autoestima, que é assim. Por favor, divida, porque eu quero vender isso, quero engarrafar e vender. Ah, Porque é o meu pra objetivo vender? é empoderar outras mulheres, né? Pra gente aqui entre quatro paredes. O que você Aham. faz que pode nos O que eu ajudar? faço? Eu tenho um espelho aqui de corpo, né? Que é geralmente Uhum. onde me maquio pra sair pra fazer show, etc. No geral, pelo menos uma vez por semana. Geralmente quando eu tô voltando do show, tá? Eu já tô com uma cara já mais bagaçada e tal. Ou quando eu tô, sei lá, no sábado, né? Eu fazia isso muito durante a pandemia, né? Quando a gente foi obrigado a curtir tudo em casa. Uhum. Eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe, desde criança, eu sempre, quando eu entrava no quarto, eu via ela dançando na frente do espelho. Qualquer música. Tipo, fingindo que tava numa balada, se olhando e parará. Eu sempre achei, gente, que mulher louca. Amiga, sem brincadeira. Eu faço isso hoje em dia e eu fico, tipo, 2 horas na frente do espelho. Uhum. Sabe? Tipo, me conectando comigo, assim, sabe? Tipo, um momento da semana, ou a cada 15 dias, não sei quando surge também, né? Porque o nosso tempo é corrido. Mas, Uhum. sabe, tipo, esse lugar de abrir uma cervejinha, abrir um vinho,
acender um tchananã, sabe? Uhum. Ficar de boinha com você, se olhando, né? Tipo, dançando, se divertindo, lembrando de uma coisa engraçada que aconteceu na semana, de um date, daí você vai lá, manda uma mensagem, dança mais um pouquinho. Eu tenho muito isso, assim, sabe? Eu tenho muito esse ritual comigo mesmo de me olhar, de me conectar. Porque foi na frente do espelho que eu me descobri assim, tipo, falei, não, é isso mesmo, assim, sabe? Tipo, é sobre transicionar. Porque antes eu Uhum. tava de drag, né? Fazia uma maquiagem zona. Eu chegava em casa e eu me desmontava. E aquilo me deixava triste, sabe? Daí teve um dia Olha. que eu tirei os cílios, caiu uma lágrima e eu falei assim, eu nunca mais vou me desmontar. Eu só vou diminuir a maquiagem, sabe? Uhum. Eu Né? acho que eu te conheci bem nessa época, ainda Bem lembro de nessa você. época. Foi bem Tô com nessa. a maquiagem zona. Eu tava saindo dessa fase, assim, Aham. né? E que bonito isso, né? Essa conexão, né? Esse seu ritual de se conectar. Nossa, eu tô super arrepiada, assim, porque é isso. Eu acho que é quando você verdadeiramente se conectou, é que você se ligou. Fala, pera, calma, Uhum, por que eu tô sofrendo, performando o gênero masculino se não é isso? Por que eu tô uhum, insistindo numa coisa, né? Eu acho que é uhum. igual. Vou usar uma metáfora bem babaca. É como se você querer caber. Você usa 42 e querer caber no 38. Aí chega uma hora e Total. você fala: chega, caralho, eu sou 42. Por que eu fico. Eu faço isso. Eu compro Uhum. calça de número menor porque eu me obrigo a emagrecer. Eu vou emagrecer pra entrar. E eu falo, gente, mas por que eu sou tão sadista comigo? Por que eu fico, né? Desculpa, assim, tá fazendo uma metáfora totalmente Não, esquisita, mas. super válida, super válida, super válida, super Mas é válida. isso, sobre a gente se matar pra caber dentro de um lugar que, né, dentro de uma roupa, ou dentro de um gênero, ou de um Uhum, corpo que não é, sabe? Acredito que isso sim. te faz super pagar. Quando você fala em ter uma lágrima e falar, chega, isso rompeu, né, amiga? Rompeu, total. E é muito sobre isso, né? Do tipo, por que que eu tenho que caber no 36? Né? Vou andar descalça, né? Saca? Tipo, eu não quero nenhum sapato 42 também, eu quero estar descalço, né? Mas sim, a gente se mata, às vezes literalmente, né? Quanta gente não morre em mesa de cirurgia, com remédio errado, Ozempic, essas coisas todas. Uhum, Acabei nisso, mas eu acho que daí pega o paradoxo, né? Tipo, você compra, sei lá, uma calça, um número menor na esperança de emagrecer. Isso já coloca na sua cabeça que emagrecer é um prêmio, que emagrecer é um, um processo que, na verdade, só quando você emagrecer você vai ter sua autoestima. Só que daí uhum, pensa comigo. Se você tivesse comprado a calça no tamanho certo, uma calça que vai te deixar ser gostosa pra você, assim, sabe? Tipo, te deixar bonita pra você. Fala, caralho, isso entrou. Saca? Isso entrou. Isso vai favorecer a sua autoestima de uma forma que você vai querer manter essa autoestima. Então você não vai mais querer emagrecer pra aí eu atingir minha autoestima. Você vai querer emagrecer porque isso pode ou não fazer sentido com a sua autoestima que você quer manter, né? total. Então, assim, eu só vou ser feia na terça, só vou ser bonita na terça-feira que vem. E daí você vai passar Uhum, uma semana inteira, tipo, apanhando. Não, você tem que ser uhum, bonita hoje. Se você se sentir bonita hoje, isso pode te impulsionar a fazer as mudanças que você acha necessário, né? uhum. No sentido de que a gente sempre vai achar um defeitinho. É como que a gente lida com esse defeitinho, sabe? É tipo, eu lido como se fosse a maior crítica que eu tenho sobre mim, ou eu lido com esse é meu tamanho agora. Eu preciso me sentir bem nesse tamanho agora, para que se eu aprender no meu coração, na minha cabeça, o que é se sentir bem, eu vou procurar isso mais. Uhum, E não como um prêmio lá no final, assim. Porque senão você nunca sabe o que é se sentir bem. Tá, daí você emagrece e não vai se sentir bem. Que é o que exato. bastante na clínica, inclusive. E aí? Né? Porque você ainda Ai, não aprendeu a se sentir bem. Você não aprendeu a se exatamente. valorizar, sabe? E, É amiga, eu sou a maior prova disso, porque eu entrei numa mesa de cirurgia, eu fiz lipo, eu botei peito, eu tirei barriga, lipei braço, lipei costas, eu fiquei magra, mas mesmo assim a minha autoestima aumentou cerca de 0%. Porque é isso, eu também falava, não, quando eu chegar lá,
Não, Uhum. aí sim, aí eu vou ser uma grande gostosa. E o que aconteceu? Eu digo, né? Estraguei a cirurgia, mas estraguei a cirurgia não. A cirurgia já estava fadada a ser estragada. Eu sei que eu engordei, enfim. Mas é que de ter alcançado o objetivo, que na minha cabeça iria me livrar da minha baixa autoestima, mas não, porque eu não trabalhei ela ainda tá aqui, ela ainda precisa ser trabalhada. Exatamente. E daí não importa o corpo que você tiver, do formato que você tiver, que não vai sustentar. É por isso que, por exemplo, pessoas que fazem cirurgia bariátrica precisam de um acompanhamento psicológico também. Uhum. Não só no sentido estético da coisa, porque muda muito. Então você imagina que o seu registro na frente do espelho da sua memória de você é de um jeito, e daqui a 2 semanas vai estar completamente de outro, isso dá um impacto. Né? Exato. Mesmo que seja um rosto mais magro, dá um Uhum. impacto. Né? Que é nisso, tipo, se você não sabe se amar, não importa, né? O que você vai fazer que não vai ter valor. Se você fosse milionário, você ia ficar enfiando uma atrás da outra, cirurgia, tá ligado? Mas a questão é, quando que você vai aprender a validar o que você tem? E não no sentido do tipo, vamos aceitar o que a gente tem e parar, sabe? Não mudar, vamos aceitar do jeito que a gente é. Bicho, eu ia ser muito hipócrita se fosse assim, sabe? Eu não teria transicionado. Uhum. Mas é óbvio nisso, sabe? No sentido de que quando eu transicionei hormonalmente, corporalmente depois dos 30. Então eu sabia que eu nunca ia ser uma novinha ninfeta, e às vezes bate esse lugar de comparação, eu estudo num lugar que é cheio de meninas trans. Cheio não, né? Podia ter mais, mas tipo, sempre tem. E elas todas novinhas de 22 anos, e peitinho empinado, e tererê. E depois eu podia ser assim, né? Eu podia ser... Colágeno, que a gente odeia esse colágeno dos 20 Mas anos. é um lugar que eu botei na minha cabeça, né, gata? Tipo, tá bom, a novinha não vai existir. Que pena, né? Eu posso me culpar minha vida inteira por não ter feito isso antes. Mas. E a MILF? Né? E a MILF que eu sou hoje, sabe? Tipo, tá bom, e essa novinha que tem 20 anos tá se hormonizando, parará, parará, também se ela não manter ela, talvez ela não chegue na meia idade assim tão bem. Exatamente. Como todo mundo, como todas as pessoas, né? Como Uhum. filho ou não, sabe? Então, é voltar um pouco a entender qual que é o seu tamanho, assim, sabe? Qual é a sua potência dentro disso, sabe? Eu sei que eu não vou ter um rosto 100% feminino, né? Porque foram 30 anos de hormônio masculino fazendo esse narigão, fazendo, né, essa cara com cara cinza ali de barba, que graças ao laser já tá saindo quase tudo, né? Deus Mas abençoe o laser, né? Deus abençoe o laser. Ai, menina, babado. O laser tá super funcionando, né? Acho que falta só uns 7% de Mata Atlântica pra tirar. E daí, só que laser não pega em pelo claro e branco, né? E eu tô chegando Ai. perto dos 40. E nas faixas de barba que eu já tinha resolvido o laser, começou a nascer pelo branco. Eu falei, não acredito. Caralho. Agora eu vou ter uma barba grisalha, só o que me faltava. Bicha, tu tá igual minha mãe, então. Tem que viver com a pinça na bolsa. Total. Toda hora eu tenho um pentelho na cara. Ai, total, né? Mas é isso, tipo, qual que é o seu tamanho? Onde você consegue chegar, né? Tipo, uma coisa que a gente conversa muito quando a gente começa a se hormonizar, assim como a gente tem que conversar sobre qualquer intervenção estética, cirúrgica ou não, né? Por exemplo, sei lá, alimentação e academia. Nós temos uma limitação biológica natural do nosso corpo, tá ligado? Quando a gente começa a se hormonizar, por exemplo, os médicos, os endócrinos, geralmente falam assim: quem são as mulheres da sua família? Tipo, mães e irmãs. Porque você vai ficar muito mais parecida com elas. Inclusive, não sei se você conhece minha mãe, você sabe que eu sou a cara dela. Sim, você é a cara da tua mãe, conhecer tua Exato, mãe. quanto mais eu transiciono, mais eu fico parecido com ela. A cara da mão e o pau do pai, né, bicha? Que delícia, é isso, Ai. é isso. A gente tem que Né, contemplar então, toda a família. Exato, então assim, não adianta. Eu queria Eu muito que tenho ter a o cara do corpo meu da pai, Ellen o pau da minha mãe, Gazzaroli, mas eu entendeu? não vou ter o corpo da Ellen Gazzaroli, sabe? A minha mãe é magricela, com peitinho pequeno, então o meu peitinho vai desenvolver só até um certo nível, e tá tudo bem, entendeu? Então saber mais ou menos quais são os seus limites também, né? Porque não é só sobre ter peito grande, bunda grande, né? Também saber o que pra você esteticamente te faz feliz, né? Eu adoraria ter uma bunda maior, adoraria. Meu peito, eu acho super ok, sabe? Entende? Mas é.
Podia jogar um pouquinho do hormônio pra bunda, né? Igual quando engorda, né? A gente às vezes só engorda barriga e braço, né? Podia ter uma distribuição melhor. Aqui a Hein? polenta aqui. Cadê a reforma agrária do corpo? Calma aí, gente. Vamos distribuir melhor Exato. essas terras, né? Pelo amor de Vamos Deus. distribuir melhor isso daí. Exatamente. Amiga, e para finalizar, para mim, assim, já foi muito rico ter ouvido, ter aprendido também, né? Porque no meu dia a dia, né, tem você, tem amigas trans, né? Amigos trans também. Mas falar, né, sobre essa autoestima, né, da pessoa trans, para mim, assim, foi num lugar que me afetou muito, assim, porque eu entendo que a gente tem uma compatibilidade, né, no seguinte sentido, somos todas padronizadas, mas com vocês o buraco é mais embaixo. Uhum. E assim, para fechar, eu queria que você, se você, assim, pudesse dar uma receita hoje para uma menina trans, que tá ali, capenga, xoxa, anêmica, que tá precisando de um up, tá precisando de melhorar a autoestima. Se fosse, assim, algo que para você resolveu, eu adorei a questão, a coisa da dança na frente do espelho. Acho que para todas funciona, mas eu acho que tem uma coisa que é de mulher trans para mulher trans, assim, para quem já passou o caminho das pedras, falar, olha, não vai para aqui, vai por lá. O que você diria sobre, se fosse dar um conselho para melhorar a autoestima de outras mulheres trans? Bom, psicoterapia, sempre bom, né? Vamos lá. Em que nível do buraco da autoestima tu tá? Então, assim, psicoterapia é muito bom e fazer psicoterapia com pessoas que entendem a questão trans é importantíssimo. Uhum. Não necessariamente precisa ser com terapeutas trans. Se for, eu acho que é um pouco melhor. Minha terapeuta é trans, ela me ajudou muito a entender muitas coisas. Até mesmo o próprio caminho das pedras, né? Porque não tem uma cartilha, né? De Né? como faz. Eu mesma tomei hormônio clandestino durante o tempinho no começo, tá? Oh, Gato. ficou O peito tá maluca. duro. O Aí peito tá duro, o povo tá o peito olhou pra trombose. baixo, o outro olhou pra cima, aí é isso, é natural, Exato, gente. querido. Eu vou morrer de trombose, mas meu peito tá duro. É isso. É o que importa. Ai, que horror. Então, o que eu falaria para uma menina trans travesti ou um menino trans que está passando por essas questões de autoestima agora, é a mesma coisa que eu também falaria para qualquer adolescente, né? Porque a gente tem que lembrar que é na adolescência, na pré-adolescência, que muita coisa da nossa autoestima também é montada. Que é, primeiro de tudo, autoestima tem a palavra auto no meio. Então significa que é sobre um lugar também de autoconhecimento, de autocuidado. Então fazer uma psicoterapia pode ser super útil, sendo ou não com um profissional trans, mas que pelo menos seja um profissional que saiba sobre o nosso processo de transição. E principalmente, daí também vale para as meninas cis, saiba que o nosso corpo muda e que a gente pode sim focar em coisas, mas a gente não pode ser impulsiva. Tem muito tratamento que faz com que a gente se machuque muito, né? No caso da galera trans tem a questão da hormonização clandestina, tem a questão da injeção de hormônio industrial com as bombadeiras. A gente sabe que isso só ferra mais o nosso corpo, sabe? Então tenha calma. Principalmente também se preencha de pessoas que você goste. É muito importante quando você tá mal, você se preencher de afeto, conversar com amigos, conversar com colegas que você confia, que você se sinta acolhida. Então eu iria por esse caminho, que a autoestima é um caminho de autoconhecimento e autocuidado, né? Muito mais até do que pela própria pressão estética. A estética ela tem que acompanhar a nossa saúde mental. Então, psicoterapia, se cercar de afeto, se cercar da sua rede é o fundamental agora. Eu agradeço muito, muito, muito o convite, Manu. Espero que esse projeto cresça bastante, que a gente consiga trazer bastante focos e olhares diferentes sobre a autoestima, porque, como eu disse, a autoestima é um processo, então não tem uma regra única, é sobre se sentir bem, acima de tudo. Então eu agradeço muito o espaço para poder conversar sobre isso, agradeço muito o convite, agradeço a vocês que estão ouvindo, e se vocês quiserem saber um pouco mais de mim, do meu trabalho, é @apriscila, com SC e 2 Ls, e no final você coloca com número 2 L.
a Priscila com 2L. Muito obrigada. Porque a autoestima perfeita, talvez ela nem exista. Mas hoje eu tô querendo chegar um pouco mais perto da minha com você, Pri. E aí, meninas, gostaram do episódio? Se você gostou, curte, comenta e compartilha com aquela sua amiga trans que tá precisando ouvir tudo isso, gente. Tá precisando conhecer a Pri, que é incrível. Até semana que vem com mais dose de autoestima, com mais mulheres super potentes. Um beijo, gente, e tchau, tchau!